Aquele plantão começou como qualquer outro. Eu estava no posto de enfermagem revisando prontuários quando o interfone tocou. Era da ala pediátrica. A voz do outro lado dizia: "Temos um paciente desaparecido, um menino, autista, quarto 209. No início, achei que ele só tivesse saído sem avisar, talvez para ir ao banheiro, procurar a mãe. Algo simples. Mas os minutos passaram. 5, 10, 15. Ninguém o encontrava. O hospital inteiro começou a se agitar em silêncio, como um organismo em alerta. As portas foram trancadas, seguranças acionados e os corredores vasculhados um a um. Mas o que eu não sabia e nunca teria imaginado é que aquela criança não tinha fugido por medo ou confusão. Ele tinha um propósito. E quando o encontramos, entendi que não se tratava de uma fuga. Era uma missão. Ele queria curar o hospital. Com os brinquedos dele, o nome dele era Miguel. 7 anos. Cabelos escuros, lisos e finos. Magro, pele clara, sempre de meias coloridas e camiseta larga. Ele estava internado havia 2 dias por um quadro febril persistente, sem causa confirmada. Os exames não indicavam infecção clara, os sinais vitais estavam estáveis, e mesmo assim, a febre vinha e ia como uma onda irregular. Os médicos decidiram manter a observação, já que ele tinha histórico de baixa imunidade. Miguel era autista, diagnóstico de nível 2, segundo o CID. Não verbal, mas com expressão rica em gestos e comportamentos repetitivos que à primeira vista podiam parecer aleatórios. Mas não eram. Com o tempo, a equipe começou a perceber padrões. E isso, no caso dele, era quase como uma linguagem silenciosa. Ele não fazia contato visual com ninguém, mas observava tudo. Quando alguém entrava no quarto, ele virava o rosto devagar, analisava da cabeça aos pés e só depois decidia o que faria. Às vezes, estendia a mão. Outras vezes, apenas se recolhia para debaixo do lençol, abraçado a um bonequinho de pelúcia com uma das pernas enrolada em fita crepe azul. O boneco era parte dele, assim como a lanterna de plástico azul e 3 carrinhos, um vermelho, um amarelo e um azul. Esses objetos estavam sempre ao alcance da mão. Se alguém os tirasse de perto, ele se agitava. Não fazia escândalo, mas seu corpo entrava num estado de inquietação física evidente. Mãos se torcendo, balançar de tronco, lábios pressionados. Era como se o mundo ficasse fora de controle por alguns segundos. A mãe dele, Dona Paula, era de uma paciência rara. Viúva, 39 anos, cuidadora integral do filho. Acompanhava todas as internações, e eram muitas. As crises respiratórias, as febres sem explicação, o isolamento na escola, as barreiras sociais. Ela entendia o filho como ninguém. Sabia interpretar os gestos, os sons, até as pausas, e nos ajudava a navegar aquele universo particular onde cada expressão, cada movimento tinha peso. Miguel não falava, mas dizia muito. Por exemplo, quando ouvia outro paciente chorando no quarto ao lado, ele se levantava devagar, pegava seu bonequinho e o colocava próximo à maca alheia. Era a forma dele de oferecer consolo. Em outros momentos, ele apontava a lanterna azul para os rostos dos enfermeiros. Um gesto que, segundo a mãe, representava "tudo vai ficar bem". Era o modo dele de acalmar quem se aproximava. E os carrinhos, bem, eles eram como condutores. Miguel os posicionava lado a lado, como se fossem ambulâncias em formação, sempre com destino à janela, como se para indicar que em breve alguém iria voltar para casa. Esses pequenos gestos que muitos ignorariam se tornaram rotina naqueles 2 dias de internação. Toda a equipe começou a se afeiçoar por ele. Um menino silencioso, sim, mas com uma presença intensa. Ele preenchia os espaços de uma forma diferente, como se, mesmo sem palavras, fosse capaz de compreender o que cada um carregava por dentro. Naquela tarde, tudo parecia normal.
Dona Paula saiu por alguns minutos para pegar uma água no bebedouro do corredor. Miguel ficou no quarto, assistindo ao DVD portátil com fones de ouvido. Ela sempre levava o mesmo filme infantil, repetindo dezenas de vezes. Quando ela voltou, ele não estava mais lá. Primeiro pensou que ele estivesse no banheiro do quarto, depois que tivesse ido até o corredor. Mas, ao notar que não havia sinal dele em lugar nenhum, correu até a enfermagem. Foi aí que o alarme se espalhou. O tempo entre a ausência percebida e o alerta oficial foi de 12 minutos. Pode parecer pouco, mas em um hospital, 12 minutos é uma eternidade. Começamos a checar tudo: portas de acesso, escadas de emergência, enfermarias, UTI, alas desativadas, uma varredura completa. Ninguém o encontrava. No sistema interno, a última câmera que capturou Miguel o mostrou entrando no corredor da ala cirúrgica, sozinho, de mochila nas costas, sem medo, sem pressa e com o bonequinho na mão. Quando a equipe de segurança confirmou que Miguel havia saído da ala pediátrica e adentrado o setor cirúrgico, o hospital inteiro mudou de estado. Houve um silêncio súbito, aquele tipo de silêncio que só acontece quando todos percebem ao mesmo tempo que algo muito sério está acontecendo. Um menino de 7 anos, com autismo, circulando sozinho por um prédio hospitalar de 6 andares, dezenas de corredores, elevadores, escadas e setores de risco. A simples possibilidade de ele ter entrado em alguma sala com material cirúrgico, ter se escondido atrás de um carrinho de equipamentos, ou mesmo ter saído por alguma porta de emergência, era mais do que alarmante. Era aterrorizante. Imediatamente, as chefias acionaram o protocolo interno de contenção. Os acessos foram bloqueados, os elevadores programados para pararem apenas nos andares centrais, os seguranças foram divididos por setores. As enfermeiras suspenderam os procedimentos não urgentes. Até os pacientes, ao verem o movimento incomum, perguntavam: aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu. Algo que nós não estávamos preparados para lidar emocionalmente. Porque não era apenas a busca por uma criança. Era a busca por uma criança diferente, que não reagia aos chamados, que não gritava, que não pedia ajuda, que poderia estar escondido em qualquer canto, em silêncio total, sem saber que estávamos todos procurando por ele. Lembro de uma enfermeira, Mariana, dizendo: a pior parte é que ele não vai vir até nós. A gente precisa encontrá-lo antes que ele entre em pânico, ou alguém entre. Começamos a checar todas as câmeras internas. O monitoramento mostrou Miguel caminhando pelos corredores sem olhar para os lados. Não parecia perdido. Ele ia em linha reta com os brinquedos nas mãos. Em determinado momento, ele para diante de um quadro com a imagem de um coração desenhado. Era uma placa antiga, indicativa do setor cardiovascular. Ele ficou ali, olhando fixamente por alguns segundos, e depois virou à esquerda, saindo do campo da câmera. Do outro lado do prédio, a mãe de Miguel tentava manter o controle. Respirava fundo, repetia frases para si mesma. Ele vai aparecer, ele está aqui. Mas seus olhos tremiam e suas mãos estavam frias. Ao redor, uma sensação difícil de explicar tomava conta de nós. Era medo, sim, mas era também um sentimento de impotência, porque todos os nossos recursos, nosso treinamento, nossos protocolos, pareciam insuficientes diante de uma mente que operava em uma lógica completamente diferente da nossa. Um dos seguranças comentou: é como procurar um sonho. A gente não sabe onde começa nem onde termina. A frase parecia exagerada, até que passamos pela sala de pós-operatório e vimos 2 carrinhos de brinquedo posicionados lado a lado em cima de uma mesa auxiliar. Estavam perfeitamente alinhados. Um vermelho, um azul. Os mesmos brinquedos que ele carregava. Ele tinha passado por ali. Era como um rastro invisível. Uma linha de pensamento que só fazia sentido para ele.
mas que agora nos dava a primeira pista concreta. A psicóloga do hospital, que acompanhava casos como o dele, foi chamada às pressas. Quando chegou, foi direto ao ponto. Ele não está se escondendo, está procurando algo ou alguém. É um comportamento de missão. A mente dele está direcionada. Missão. Essa palavra ecoou, porque até aquele momento a hipótese mais óbvia era a fuga. Mas e se não fosse? E se ele estivesse indo até algum lugar específico por um motivo que ainda não compreendíamos? Essa mudança de perspectiva foi crucial. Paramos de procurar apenas com os olhos. Começamos a pensar como ele, a observar os rastros, a prestar atenção nos pequenos detalhes. Brinquedos fora do lugar, luzes apagadas, lençóis mexidos. Cada pista mínima começou a se tornar relevante. E então, 26 minutos após o desaparecimento, uma auxiliar de limpeza ligou do ramal do setor de esterilização. Tem algo estranho aqui. Acho que vi a lanterna azul do menino. A ligação veio de um dos setores mais improváveis, a central de esterilização cirúrgica. Não era uma área com circulação de pacientes, muito menos de crianças. Era um local técnico, limpo, restrito. Mas foi ali que a auxiliar notou algo fora do padrão. Uma pequena lanterna azul caída no chão, ainda acesa, embaixo de uma bancada de inox. Ela se abaixou para pegar, e foi então que ouviu passos leves correndo pela sala ao lado. Quando a equipe de segurança chegou, seguiu o corredor silencioso até uma sala de pré-cirurgia desativada naquele momento por manutenção. A porta estava entreaberta. Ninguém havia olhado ali ainda. Quando empurraram devagar, viram a cena. Miguel estava agachado no canto esquerdo da sala, de costas para a entrada. Ao seu redor, no chão, estavam seus brinquedos cuidadosamente organizados. Os 3 carrinhos em linha reta, apontados para uma maca. O bonequinho de pelúcia com fita crepe ao lado de um travesseiro. E a lanterna azul, agora apoiada sobre uma bandeja metálica voltada para cima, como se fosse uma espécie de farol. Na maca deitada estava Dona Ercília, uma paciente idosa em pré-operatório, com dores abdominais intensas. Estava acordada, mas fraca. Ao perceber o menino, não demonstrou medo. Pelo contrário, ela sorriu. Ele me achou aqui e me trouxe o amiguinho dele, disse com a voz baixa, apontando para o bonequinho. A enfermeira que acompanhava a paciente não entendeu nada no primeiro momento. Tinha ido ao banheiro por alguns minutos e, ao retornar, encontrou a criança ali, silenciosa, focada, quase em transe. Miguel não reagiu à presença dos adultos. Não se assustou. Não chorou. Continuou ajustando o alinhamento dos carrinhos com a palma da mão, como se estivesse montando algo muito sério. Um ritual, um procedimento invisível, algo que só ele compreendia. Ninguém teve coragem de interrompê-lo de imediato. O ambiente, geralmente frio e clínico, estava diferente. Havia um clima de reverência ali dentro. A luz fraca refletia na lanterna azul, criando um feixe que subia em direção ao teto, dando à cena um ar quase sagrado. Como se estivéssemos testemunhando algo que não devia ser explicado, apenas sentido. A médica da UTI que acompanhava o protocolo de busca entrou logo em seguida. Quando viu a cena, parou. Seus olhos marejaram instantaneamente. A paciente idosa segurava o carrinho azul com a mão fraca, como se fosse uma medalha. O bonequinho repousava ao lado de sua barriga, como se estivesse cuidando dela. E Miguel estava em silêncio absoluto, mas presente, totalmente presente. A médica se agachou devagar e perguntou: "Você está cuidando dela?" Ele não respondeu com palavras. Apenas virou levemente a cabeça e apontou a lanterna para o rosto da mulher com um gesto firme. Era o mesmo gesto que, segundo sua mãe, significava "tudo vai ficar bem".
Ninguém se moveu por alguns segundos. A segurança manteve distância. As enfermeiras pararam de falar. O ambiente ficou suspenso, como se o tempo tivesse sido pausado por aquele menino de 7 anos, que mesmo sem compreender o funcionamento do hospital, parecia entender perfeitamente o funcionamento das pessoas. E então, como se sua missão estivesse cumprida, Miguel pegou o bonequinho de volta, recolheu os carrinhos, desligou a lanterna e se levantou calmamente. Ele caminhou até a porta onde estávamos parados. Olhou para a médica, não nos olhos, mas para o broche em formato de coração que ela usava no jaleco, e tocou nele com o indicador. Depois, estendeu a mão. A médica segurou, e juntos voltaram para a ala pediátrica. Quando Miguel voltou ao quarto, segurando a mão da médica, a sensação geral não era de alívio apenas, era de espanto. Espanto silencioso, quase reverente, como se todos ali tivessem testemunhado algo que transcende o que é comum. A mãe dele correu ao encontro dos dois. Não gritou, não chorou. Apenas o abraçou com força, enquanto ele mantinha os braços ao lado do corpo, permitindo o contato sem retribuir. Mas seus olhos estavam abertos, fixos, calmos. Ele não parecia assustado, não parecia perdido. Parecia realizado. Nos dias seguintes, muitos tentaram interpretar o que havia acontecido. Os laudos clínicos registraram o fato como uma desorientação comportamental seguida de deslocamento não autorizado. Mas aquilo era muito mais do que isso. A psicóloga do hospital, que conhecia bem o funcionamento sensorial de crianças autistas, nos chamou para uma reunião informal. Queria conversar com a equipe sobre o episódio. Miguel não fugiu. Isso precisa ficar claro, disse ela. O que ele fez foi responder a um chamado interno. Um chamado que ele não conseguiu explicar com palavras, mas que guiou seus passos de forma coerente e intencional. Todos estávamos ali, sentados em silêncio, tentando digerir aquela frase. Um chamado interno. Algo que ultrapassava o plano lógico da ação. Pessoas como o Miguel sentem o mundo de maneira diferente. Ela continuou. Elas não se orientam pelo que é dito, mas pelo que é sentido. Pela vibração do ambiente, pela energia das pessoas. E naquele dia, o hospital estava cheio de dor. Ele sentiu e decidiu agir. O que ela dizia parecia quase poético, mas fazia sentido. Miguel não conhecia o hospital, não sabia os setores, os nomes, os corredores, mas percorreu uma trajetória precisa até um quarto onde uma paciente idosa aguardava em sofrimento por uma cirurgia. E o mais impressionante, ele chegou antes que o plantão cirúrgico soubesse que a operação seria adiantada devido à piora do quadro dela. Era como se Miguel tivesse percebido o que ninguém ainda sabia. Mas como? Dona Ercília, a idosa, foi questionada depois pela psicóloga. Você conhecia o menino? Ela riu, cansada, e respondeu. Nunca vi, mas quando ele colocou aquele bonequinho perto de mim, senti uma coisa boa, como se alguém tivesse dito, vai passar. Era isso. Miguel estava tentando curar. Com o que ele tinha, do jeito que sabia, com seus brinquedos, com sua lanterna azul, com aquele bonequinho de perna quebrada, que ele sempre ajeitava com fita crepe, como se curar fosse simplesmente manter junto o que está se soltando. Na lógica de Miguel, a cura não era um bisturi, nem um remédio. Era presença, era cuidado, era gesto, era entregar um carrinho para alguém que não tinha mais forças para ir a lugar algum. Era acender uma luz azul na escuridão do medo, era colocar algo bonito perto de algo que dói. A mãe de Miguel nos contou, dias depois, que em casa ele costumava brincar de hospital, que colocava os brinquedos enfileirados, simulando uma emergência, que imitava com perfeição o som de um monitor cardíaco, mesmo nunca tendo visto um funcionando de perto. Talvez ele
tenha nascido com esse dom. Ou talvez tenha sido o mundo, esse mundo tão difícil, que ensinou a ele, na marra, a desenvolver estratégias de empatia silenciosa. O fato é que ele não se perdeu. Ele apenas seguiu uma missão. E nos mostrou, sem uma única palavra, que cuidar é muitas vezes apenas estar ali, com tudo o que se tem. Mesmo que tudo o que se tenha sejam brinquedos e silêncio. O que aconteceu naquela tarde ficou nos corredores, mas não como uma história de ocorrência médica. Ficou como uma marca invisível, que nenhum de nós conseguiu explicar com exatidão, só conseguimos sentir. A primeira a se manifestar foi a médica da UTI. No fim do plantão, ela entrou no vestiário, sentou-se em silêncio por alguns minutos e disse a uma colega: "Hoje eu vi algo que não se aprende na residência." Ela estava visivelmente abalada, não pelo susto da busca, mas pela cena que presenciou. Miguel, com seus brinquedos diante de uma paciente idosa, realizando um ritual que ele mesmo criou e que de alguma forma funcionou. Não foi o que ele fez, foi como ele fez, ela repetia. A intenção dele era mais honesta do que a de muitos adultos. Naquela noite, muitos de nós fomos dormir diferentes. A auxiliar de enfermagem que encontrou os carrinhos no corredor contou que sonhou com Miguel como se ele estivesse guiando uma fila de pacientes para fora do hospital. Disse que acordou com a sensação de que algo tinha sido curado, não nela, mas no ambiente. O segurança, que costumava ser cético a tudo e que até zombava de histórias que envolviam sentimentos, nos procurou no dia seguinte e disse: "Aquele menino não se perdeu. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E se alguém aqui não acredita nisso, é porque não viu o olhar dele." Foi nesse momento que entendemos que Miguel havia tocado cada um de nós, com coisas pequenas, com a lanterna azul que virou símbolo de cuidado, com os carrinhos que representavam o movimento, o caminho de volta, a esperança, e com o bonequinho, sempre com a perna enfaixada, que ensinava que estar quebrado não impede ninguém de cuidar do outro. A psicóloga sugeriu que criássemos um pequeno memorial simbólico para registrar aquela história. Nada grandioso, algo íntimo, mas acessível. Um lembrete de que há formas de cuidar que não estão nos protocolos, mas que são igualmente válidas, às vezes até mais potentes. Foi assim que surgiu a ideia da Caixa do Miguel. Uma estante pequena, instalada discretamente em um dos corredores da ala pediátrica. Nela, brinquedos doados por pacientes e familiares. Carrinhos, bonecos, pelúcias, livros infantis. Ali, qualquer criança pode pegar algo ou deixar. E acima da caixa, uma pequena placa com a frase: "Às vezes, o melhor remédio é um gesto." Essa caixa virou um ponto de parada para muitos profissionais, não só para crianças. Vimos técnicos de enfermagem deixarem pequenos bilhetes. Vimos médicos deixarem chocolates. Vimos famílias sentarem ao lado da estante para contar histórias aos filhos, enquanto esperavam por exames. A atmosfera mudou. Não estamos dizendo que um gesto infantil resolve a complexidade da dor humana. Mas naquele contexto, onde tudo é pesado, acelerado, onde o cansaço transforma a compaixão em burocracia, Miguel nos devolveu algo essencial, a lembrança de que todos ali são humanos, inclusive os profissionais. Uma técnica de enfermagem me disse, com os olhos cheios d'água: "Eu estava pensando em pedir demissão. Estava cansada, sabe? Achando que ninguém liga. Mas aquele menino me fez lembrar porque eu comecei e ela ficou." É isso. Ele ficou pouco tempo. Disse nada com a boca, mas falou com o corpo, com os olhos, com os brinquedos, com a lanterna. E nos ensinou mais em 30 minutos do que muitos livros de medicina em anos de estudo. Miguel permaneceu internado por mais 3 dias. Durante esse tempo, foi submetido a uma bateria de exames, não por desconfiança, mas por precaução.
O episódio todo exigia cuidado, atenção, mas acima de tudo escuta. E isso nós só aprendemos depois. A cada dia, ele demonstrava comportamentos mais tranquilos. Ainda não verbalizava muito. Dizia palavras soltas, sons esparsos, mas tinha um olhar mais calmo. Passava os dedos pelos lençóis, repetia movimentos com os brinquedos. E sempre acendia a lanterna azul ao entardecer. Era como se, naquele pequeno objeto, ele carregasse o ritual pessoal de proteger o mundo. A mãe dele, que inicialmente estava esgotada emocionalmente, também mudou. Começou a sorrir mais, dormia melhor. Começou a confiar que Miguel poderia não apenas sobreviver neste mundo, mas talvez até transformá-lo, de maneiras que ninguém mais conseguiria. Na manhã da alta, alguns de nós se reuniram discretamente. Não havia protocolo, nem comitê de despedida. Apenas a intuição de que aquele menino não podia sair do hospital como se nada tivesse acontecido. Na portaria, entregamos a ele uma caixa, simples, de papelão. Dentro, havia desenhos feitos pelas crianças da ala pediátrica, alguns brinquedos simbólicos e, no centro, uma nova lanterna azul, com bateria nova. Ele pegou o objeto com as duas mãos e sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase tímido, mas quem estava perto viu e nunca mais esqueceu. A mãe, emocionada, agradeceu com os olhos marejados. Disse apenas: "Vocês o escutaram. Isso muda tudo." E foi embora. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio bonito. Um silêncio de digestão. Ninguém queria racionalizar demais o que houve. Porque todos entendíamos, no fundo, que certas coisas não são para serem explicadas, são para serem sentidas. O hospital seguiu funcionando, emergências continuaram chegando, cirurgias sendo marcadas, plantões exaustivos como sempre, mas algo havia mudado no ar. O mural de recados da ala pediátrica passou a receber mais bilhetes, mais desenhos, mais sorrisos. Muitos profissionais começaram a deixar pequenos objetos pessoais ao lado da caixa do Miguel. Uma fita de cabelo, um botão colorido, uma miniatura de estetoscópio. Pequenos gestos, pequenas marcas de afeto. Um tempo depois, recebemos uma carta da mãe dele. Contava que Miguel estava bem, que falava um pouco mais e que agora brincava de ser doutor de bonecos. E que em casa, à noite, apagava as luzes e ligava a lanterna azul sobre os brinquedos. Ela escreveu: "Ele diz que a luz ajuda eles a dormir sem dor." Essa frase ficou gravada na parede da nossa sala de descanso. Uma das enfermeiras escreveu com caneta permanente ao lado do quadro de avisos. Ninguém apagou. Nos tornamos, sem perceber, guardiões daquele gesto. E mesmo quando os plantões voltaram a ser duros, quando as emergências voltaram a nos atropelar, a lembrança de Miguel estava sempre ali, discreta, serena, mas presente. Nos lembrando que, por mais técnico e exato que seja o nosso trabalho, ele ainda é feito de pessoas, de histórias, de sentidos invisíveis. E que, às vezes, um menino com autismo, sem dizer uma palavra, consegue curar o hospital inteiro, com brinquedos e uma lanterna azul. Existem momentos na vida em que tudo desacelera. Não porque o tempo para, mas porque algo dentro de nós para olhar. Foi isso que Miguel fez. Ele não nos ensinou a curar, nos ensinou a ver, a olhar com os olhos certos, a sentir com o peito aberto e a cuidar com o que temos à mão, mesmo que o que tenhamos seja apenas um carrinho de brinquedo. Muitos hospitais falam em protocolos, metas, estatísticas, mas não existem gráficos para medir o impacto de um gesto silencioso. Não existe planilha que capture a força de um olhar ou o significado de uma lanterna acesa no escuro. E talvez seja essa a parte mais bonita de tudo. O essencial não pode ser quantificado, só pode ser vivido.
Miguel não sabia que estava fazendo algo extraordinário. Ele só fez o que fazia sentido para ele. Um menino que viu dor e quis curar. À sua maneira, com seus símbolos, com a fé ingênua que só as crianças possuem e que às vezes é a mais poderosa de todas. E se você chegou até aqui, se escutou essa história até o fim, talvez também tenha sido tocado por essa luz. Talvez ela tenha acendido algo em você que estava apagado há tempo. Alguma empatia esquecida, algum propósito adormecido, alguma lembrança da razão pela qual você escolheu sua profissão ou seu caminho. No fim das contas, todos carregamos nossos brinquedos. Uns chamam de vocação, outros de fé, outros de intuição. Mas todos temos alguma ferramenta interna que nos lembra que ainda somos humanos, que ainda podemos cuidar, que ainda podemos sentir. A história de Miguel virou lembrança no hospital, mas ela continua viva em cada sala onde um profissional escolhe escutar antes de responder. Em cada toque de cuidado feito com atenção verdadeira, em cada momento em que alguém olha para o outro com presença total, mesmo no caos. Sim, o menino fugiu do quarto, mas ele não fugia de ninguém. Ele corria em direção ao que acreditava, que dor se cura com afeto, que silêncio também é linguagem, que brinquedo também é remédio, e que um hospital pode ser mais do que paredes brancas, máscaras e laudos. Pode ser um lugar onde a luz azul de uma lanterna acesa por uma criança muda tudo. Talvez o mundo precise de mais Miguéis, ou talvez o mundo precise que a gente volte a ser um pouco como ele, que a gente aprenda de novo a cuidar sem fórmula, a tocar sem medo, a estar presente sem precisar dizer uma palavra. E se for verdade que algumas histórias nos curam, então essa, sem dúvida, foi uma delas. E você? O que faria se um menino te entregasse uma lanterna azul? Você apagaria a luz ou ajudaria ele a iluminar o mundo?